Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de inglês e como hoje estou fazendo essa aula só sem alunos, a gente vai trabalhar um bocadinho mais a parte de exercício, tá bom? Vamos, só um minutinho, vamos tudo isso aqui. Nós vamos dar uma revisada no material que eu coloquei para vocês na semana passada, que foi a questão dos verbos no simple present, ok? E depois disso, nós vamos fazer exercício, tá bom? Porque o que acontece? Por que eu estou focando muito no exercício? Porque, infelizmente, algumas pessoas estão tendo dificuldade de tirar tempo depois de assistir a aula para poder fazer exercícios sozinho. Então, isso é uma razão pela qual eu vou começar, né, feito já, acho que é a segunda ou terceira aula, nós vamos fazer exercício em aula. Isso é uma coisa que eu estou achando que vai ser interessante a gente fazer, justamente por causa da questão da impossibilidade de algumas pessoas, vida corrida, tempo mesmo, pelo menos a pessoa está, quando vai assistir a aula, ela vê o exercício sendo feito, né? E outra, que essa parte do presente, tanto o presente contínuo, né, que é o gerúndio do português, quanto o presente simples, seria o nosso presente do indicativo, eu faço, eu vou, é muito importante nós termos isso bem marcado, porque depois nós vamos ter o passado e o futuro. E sem o presente a gente não vai conseguir entender direito os outros dois tempos, ok? Toda a parte de formação, de verbos auxiliares, tudo isso no presente vai ser mais fácil. No passado, bom, no passado tem os verbos irregulares, então realmente tem uma parte um pouco mais complicada no passado. Mas tudo que a gente vai fazer no futuro e no presente, desculpa, no futuro e no passado, tem marcas do presente. Então, se a gente não conseguir pegar bem essa parte do presente, vai ficar complicado a gente fazer o resto, ok? Então, assim, nós vamos... eu vou fazer uma revisada rápida no material que a gente viu de matéria nova na semana passada, com relação ao presente simples, os verbos em geral, e depois nós vamos partir para fazer exercício na aula, tá bom? Antes disso, eu vou convidar vocês para um momento de oração, para que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar nesse momento. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, porque o Senhor nos dá conhecimento e nos dá vontade de aprender mais para o louvor do Teu nome e para o aumento, para o nosso trabalho no Teu reino. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, a ter os nossos corações abertos, a ter a nossa mente aberta, para poder receber aquilo que nós temos hoje de aula, de conteúdo, nos ajuda a praticar, nos coloca diante de situações, Senhor, que nós possamos exercitar aquilo que nós temos aprendido. Esteja conosco nesse momento, Pai. Agora comigo, que vou gravar essa aula, e também com todos aqueles que vão assistir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, vamos voltar para aquele documento da semana passada, ok? Eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Minutinho, página inicial, no drive, simple present regras. Pronto. Vou aumentar aqui o zoom. E nós temos o simple present tense na nossa aula de hoje. Só para relatar algumas coisas interessantes. Usos comuns do simple present. O simple present, ele não precisa necessariamente ser usado só com coisas que estão a acontecer no presente. É igual ao português. No português a gente faz isso e no inglês eles também fazem. Então, fiquem tranquilos, porque é só uma adaptação para uma realidade nova, mas são práticas que a gente já costuma usar. Por exemplo, num jornal ou numa narração esportiva, o que está sendo falado ali são coisas que já aconteceram, mas eles muitas vezes usam o presente para poder relatar essas coisas. É muito fácil de nós encontrarmos em telejornais, ou até no jornal mesmo, morre fulano de tal. Ou
Governo faz adaptações, faz mudanças na lei. O governo fez mudanças na lei. O fulano já morreu, já aconteceu no passado. Só que ainda assim, o verbo, no sentido jornalístico, de comunicação, de notícia, ele é usado muitas vezes no presente para relatar coisas do passado. No esporte também é assim. Fulano recebe a bola, passa para outro, chuta para o gol, defende, né? E são coisas assim que, embora estejam sendo narradas em tempo real, são coisas que já aconteceram. Então, normal, pela gramática, pensando na gramática, seria: fulano passou a bola para o Beltrano, Beltrano recebeu, ajeitou na terra, contornou um, driblou o outro, chutou para o gol e o goleiro defendeu. Tudo no passado, porque, né, já aconteceu. Só que ainda assim, jornalismo e notícia, esporte, muitas vezes é usado assim. No inglês também, ok? Outra coisa que muitas vezes acontece no passado com verbos no presente. Acontece muito assim, em conversas, né? Nós estamos sentados, os dois, eu e um amigo, numa mesa de restaurante, e eu estou contar para ele o que aconteceu na semana passada na reunião que eu tive no meu trabalho. Poxa, aí a chefe me levanta e fala que vão cortar os salários, e eu levantei também. Aí, ó, eu levantei. Só que a chefe levanta e fala, né? Todo mundo revoltado, mas a chefe fala que vai ser assim mesmo, e aí eu digo, mas por que tem que ser assim? Isso tudo aconteceu na semana passada. Isso acontece no português. O que eu quero mostrar para vocês é isso. Não é, quando a gente falar sobre isso no inglês, não é nenhum bicho de sete cabeças. Por quê? Porque são coisas que nós já estamos tão acostumados a ver que quando a gente vê novo num outro lugar, a gente acha que é impossível de fazer. Não, mas está errado. Mas não está, ok? Isso é muito importante a gente pensar em conceitos, né? O uso do verbo não está engessado, ok? Língua é uma coisa muito dinâmica, então vai acontecer esse tipo de coisa. Futuro também acontece. Ah, quando é que eles chegam? Eles chegam na sexta-feira. Hoje é sábado, sexta-feira vai ser a semana que vem. E ainda assim eu falo que meu amigo chega na sexta-feira. Ah, eles se mudam só em janeiro. Caramba, janeiro são vários meses para frente. Mas ainda assim, eu posso dizer que eles se mudam em janeiro. E não é todo janeiro que eles se mudam, né? Eu poderia falar assim, ah, todo mês de janeiro eu pinto a casa. Aí nós estamos mostrando rotina. É uma coisa que acontece sempre. Não é disso que eu estou falando. Rotina é usado o simple present. Mas planejamentos para o futuro, coisas que eu espero que aconteçam no futuro, também pode ser usado o verbo no presente. Ok? Então, rotina, informações em geral sobre o meu emprego, sobre a minha escola. Né? Você trabalha em quê? Ah, eu trabalho na empresa fulana. O que que eles fazem? Ah, eles fazem, trabalham com material industrial ou consertam máquinas de manutenção, e por aí vai. Né? Então, isso é presente também. E a própria rotina e fatos, verdades, ditados, né? Apressado come cru, quem anda com porcos, farelo come, né? Isso são ditados que também são usados, verbos no português e no inglês são usados no presente, tá bom? Então aqui, olha, usos comuns: listar fatos ou verdades em geral, expressar hábitos ou costumes, toda sexta-feira, de vez em quando, sempre, né? Relatar planos futuros, normalmente envolvendo programas ou cronogramas. Como é que é essa coisa de cronograma, né? Primeiro você faz isso, depois faz aquilo, e aí chega o carregamento, você descarrega, e o fulano faz a listagem. Tudo isso acontece semana que vem, tá? Dentro de uma tabela de tempo. Contar piadas ou histórias, relatar eventos esportivos em tempo real, notícias, tá bom? Formas verbais, isso a gente já viu uma das primeiras aulas que nós tivemos. As primeiras aulas que nós tivemos, nós já vimos isso. É o, Normalmente, a maior parte das formas verbais no simple present, são a forma básica do verbo.
a forma que nós encontramos no dicionário. É muito comum no português a gente falar a forma dicionarizada, né? Por exemplo, o nome do verbo no dicionário é to say, dizer, né? Esse aqui, to say. No presente simples, eu só vou tirar o to, né, que é a marca do infinitivo, e vou usar say. Walk, eat, sleep, qualquer verbo. Na maior parte das vezes, todas as pessoas, tirando a terceira do singular, você vai usar a forma básica do verbo no presente. Olha só. I, you, we e they. O you aqui pode ser o você e vocês, tá? Por isso que só não coloquei duas vezes. Então, eu, tu, ele não, nós, vós e eles. Também entra a forma básica do verbo. Quando nós entramos na terceira pessoa do singular, he, she e it, adiciona-se o S, ES ou IES no final do verbo. Toda aquela parte que eu já falei com vocês que se refere à sonoridade da língua, tá? Por que sonoridade da língua? Porque, de acordo com o som em que a palavra termina, se ficar desagradável, meter só um S, ele vai adaptar, a língua vai adaptar esse som de maneira a melhorar a sonoridade, ok? Por exemplo, essa terceira pessoa do singular. Na maioria dos verbos, adiciona-se apenas o S, says, walks, eats, sleeps. Só que verbos terminados com som de sibilante, sh, z, né? S, 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 SH, CH, X, e também os verbos que terminam com O. Ao invés de receber só o S, eles recebem ES. Os dois verbos com O mais famosos que nós temos na língua portuguesa, na língua inglesa, desculpa, é o go e o do. O do, inclusive, funciona como verbo auxiliar, nós vamos ver isso. E o go, às vezes, no futuro e tal. Mas são dois verbos extremamente usados no inglês e são verbos que fogem à regra, né? Por quê? Vogal tinha que só receber o S, mas aí ia ficar dos, goes, né? Não ia ficar bom. Então a língua adaptou e ficou goes e does. E os outros verbos que terminam com sibilante, com som de S, de X, é o crash, crashes, preach, preaches, né? Porque senão ia ficar muito som de S, ia ficar muito arrastado, ia ficar muito feio. E a língua não aceitou, o uso normal da língua não aceitou, ok? E a terceira regra, quando foge de apenas colocar o S, segundo caso, né? A primeira regra é o S simples, a segunda regra é o som sibilante ganha ES, a terceira regra é o verbo com Y no final, precedido por uma consoante. Por exemplo, o verbo to say termina com Y, mas antes vem uma vogal, vem o A. Ele não entra nessa regra. Para ele vai ficar só o say, vai ficar só o S. Agora, no caso do study, é o Y precedido de uma consoante. Aí o que acontece? O Y vai cair, vai ser transformado em IE. Então vai ficar studies, vai ficar mais longo o som. Vai ficar só studies, né? Então é feita essa mudança gráfica de escrita para mostrar a mudança de som que acontece no final desse verbo. Então, os verbos com consoante antes de, não, depois de. Ih, gente, desculpa. Os verbos com Y depois de consoante perdem o Y e ganham IES. Então, study, clarify, simplify, todos esses que terminam com FY, né, que é o nosso ficar, liquidificar, simplificar, amplificar. Tudo isso no inglês é o formato que transforma o adjetivo em verbo, é o FY, fy. Clarify, liquefy, e por aí vai. Justify, né, justificar, estamos falando de Bíblia também, é tudo assim, FI, FY. E aí, na terceira pessoa do singular, vira clarifies, justifies, liquefies. Ok? Exemplos de frases naqueles casos que a gente viu aqui, olha,
uma coisa que é uma verdade. The sun sets in the west. O sol se põe no oeste. Pronto, acabou, né? É uma verdade. E aqui, o caso the sun, ele é uma coisa inanimada, né? Então, é como se fosse o pronome it, entre a terceira pessoa do singular, não é nem he, nem she. O it, terceira pessoa do singular, o verbo to set, entra com o S simplesmente no final. We produce lasers for cosmetic surgery. Nós produzimos lasers para cirurgia cosmética. Então, é uma coisa que é um relato de trabalho, uma informação sobre a empresa, sobre o que eu faço da vida. Né? A empresa onde eu trabalho faz o quê? Nós produzimos lasers para cirurgia cosmética. E aí, esse we vai ser colocado o verbo no presente simples, com a forma básica do verbo, porque é a primeira pessoa do plural. Ok? They move into their new home next week. Eles se mudam para a casa nova deles na próxima semana. Ou seja, é uma coisa que vai acontecer no futuro, next week, só que eles estão a usar o verbo no presente, porque é uma coisa assim, basicamente já certa, né? Mas aquela coisa do projeto que eu falei para vocês. E aqui é uma conversa que duas pessoas estão relatando uma coisa para outra. E aí o que diz é o seguinte: So, I go to Mr. D and say, I deserve a better mark in this class. Então, eu vou até o Sr. D e digo, eu mereço uma nota melhor nessa classe. Essa coisa já aconteceu e eu estou relatando para alguém. Passado. Só que eu estou aqui usando a forma verbal do presente para mostrar que é uma coisa que ainda está dentro da realidade, digamos assim, tá? Mas é aquilo que eu falei, em português acontece a mesma coisa. Então ela levanta e fala, né? Já aconteceu. E aqui é uma narração esportiva, né? Jones stops in midcourt and passes the ball to Schuster. O Jones para no meio da quadra e passa a bola para o Schuster. O que é isso? Narração esportiva, acabou de acontecer, mas já está no passado. Ao invés de falar stopped, passed, né, que seria as formas verbais de passado para esses dois verbos, ele usou o presente simples. Tá bom? E aqui uma coisa extremamente importante, porque diz respeito à posição daquilo que nós vamos colocar das circunstâncias de tempo na frase que está no presente simples. Por quê? Porque as expressões de tempo, nós temos aqui em português e também no inglês, expressões que têm uma palavra só e outras que têm mais de uma palavra. Isso no português não faz tanta diferença. No inglês faz, que diz respeito à posição em que essa expressão de tempo vai ser colocada na frase. Por exemplo, as expressões de tempo mais comuns. Normalmente, sempre, nunca, nas quartas-feiras, toda quarta-feira, 2 vezes por semana, uma vez por mês, em geral, dia sim, dia não, né? Esse dia sim, dia não é até engraçado. Desculpem. Porque é every other day. Todo outro dia. Ou seja, não é todo dia. É o dia de hoje, o próximo, né? E aqui você vai ter palavras simples, únicas, para dar uma expressão de tempo. Normalmente, tenho raramente também, que é o seldom, sempre, nunca. Essas palavras, essas expressões com uma palavra só, elas têm um lugar bem específico para entrar na frase. Nas frases positivas e nas frases interrogativas, elas ficam entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, I study hard for exams. Eu estudo muito, eu estudo duro para os exames, para as provas. Eu quero colocar a palavra always. Não é always antes do I, não é depois do verbo, não é no final da palavra, na frase. É entre o sujeito, é o eu, e o verbo, o estudo. Eu sempre estudo muito, sempre estudo duro para os exames. Na pergunta é a mesma coisa. Isso aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Do you usually speak to him like that?
você normalmente fala com ele desse jeito? Que isso? O sujeito está aqui, o verbo está aqui, o verbo principal, né? Na frase interrogativa, você tem o verbo auxiliar também, que é o verbo to do nesse caso. Então, da mesma forma como na frase afirmativa positiva, nós vamos ter aqui a expressão de tempo com uma palavra só entre o sujeito e o verbo. Bom, nas frases negativas, a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque entre o sujeito e o verbo tem o don't ou doesn't, né, de acordo com a pessoa verbal. E o que é isso? I don't go to school by car. Eu não vou para a escola de carro. Só que aqui eu quero colocar o always, o sempre. E aí vai ficar I don't always go to school by car. Ele vai ficar entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Ou seja, se vocês prestarem atenção, a marca para as expressões de tempo de uma palavra só é o verbo principal. Tanto nas positivas quanto nas interrogativas e nas negativas, a expressão de uma palavra só sempre vem antes do verbo principal. Usually speak, always study, always go. O que muda é o que vem antes do verbo da expressão, que às vezes é o sujeito, às vezes é o verbo auxiliar. Tá bem? Mas a marca dele é sempre antes do verbo. Já as expressões formadas por mais de uma palavra, every Tuesday, every week, in general, once in a while, né, de vez em quando, ou são colocadas no final da frase, o normal é elas serem colocadas no final da frase. A ordem correta dela é ser colocada no final da frase. Ou ela também pode ser colocada no início da frase antes de vírgula, ok? Acontece mais ou menos assim aqui também, no português. É uma tal de anástrofe, né, um termo gramatical para mostrar uma inversão da posição, uma troca da posição original. Como é que é isso? Eu vou à escola todos os dias. Quando nós pegamos esse todos os dias e jogamos no início da frase, todos os dias, vírgula, eu vou para a escola. Gramaticalmente falando, né, de funcionamento de língua, é assim que a gente faz. A gente marca uma expressão de tempo, uma adjunto adverbial de tempo, no português do Brasil, quando coloca no início da frase, vem com vírgula. E também no inglês acontece assim, ok? Agora, aqui eu quero mostrar para vocês uma maneira um pouquinho diferente a gente olhar para a montagem das frases negativas, interrogativas, interrogativo negativo. Ok? Eu vou escrever um pouquinho com vocês porque realmente é importante e eu já notei que, especialmente a interrogativa negativa, ela dá um pouco de trabalho para fazer. Então, a gente vai marcar um pouquinho sobre isso agora, tá bem? Por exemplo, vou pegar essa frase aqui. I don't always go to school by car. Escrever ela aqui. Essa frase é uma frase negativa, tá bem? Aqui eu vou colocar uma afirmativa, affirmative. Aqui uma question e aqui uma negative question. Vamos ver como é que é isso? Vou tirar esse negrito daqui, porque aqui já não é mais o nosso foco principal. E aqui eu vou botar esse aqui em negrito. E na afirmativa eu vou tirar ele daqui. Como é que é isso? A frase afirmativa. Eu sempre vou à escola de carro. I always go to school by car.
Negativa. I don't always go to school by car. O que é isso? Eu pego, abro a frase no meio e coloco um verbo auxiliar. Preste atenção que a gente conhece o verbo auxiliar desde o present continuous. No present continuous, o verbo auxiliar é o verbo to be. Lembram disso? I am sleeping, she is studying, we are driving, né? Então, o verbo principal está com ing e o verbo auxiliar é o verbo to be, para mostrar que eu estou fazendo, ela está dormindo, nós estamos dirigindo, né? E a parte fácil do present continuous é que o verbo auxiliar aparece sempre, todo, não importa se é positiva, negativa, interrogativa, o verbo auxiliar sempre está lá, o verbo to be. No presente contínuo, no presente simples, isso não acontece. Por quê? Porque na afirmativa, o verbo auxiliar não aparece quase nunca. Só aparece quando você quer dar muita ênfase para alguma coisa. É verdade, é isso mesmo, eu faço mesmo, né? O, no na frase afirmativa, esse verbo auxiliar, ele entra como se fosse um recurso de ênfase. É quase como se eu dissesse assim que é o equivalente, não é igual, é o equivalente ao mesmo no português. Ah, eu como feijão todos os dias. E quando você está querendo afirmar isso com ênfase, não, é verdade mesmo, eu como mesmo feijão todos os dias. Então, a gente pode colocar o verbo de auxiliar como ênfase. I do eat beans every day. Tá? Então, aqui, poderia dizer o seguinte, eu sempre vou mesmo, né? Aí eu coloco I always do go to school by car. Mas é só nesse caso, tá bem? Só que para motivos de aprendizado, nós vamos olhar para isso aqui com o verbo auxiliar sempre, tá? Vamos buscar uma outra frase aqui. She sleeps in her room. Ela dorme no quarto dela, ok? Vou tirar daqui. Por que eu coloquei esse she sleeps in her room? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular, por causa do she, ele ganha o S. É importante nós vermos isso, porque esse S, a marca da terceira pessoa, quando ganha o verbo auxiliar, é muito importante, gente. Quando o verbo na terceira pessoa do singular, ele, ela, isso, ganha o verbo auxiliar. Quem fica com a marca da terceira pessoa do singular é o verbo auxiliar. O verbo principal perde, fica sem. Só precisa colocar em um lugar, ok? Vamos ver como é que é isso? Preste atenção aqui. She sleeps in her room. Quando. Vamos, pensando em imaginar situações, tá? Um casal, uma filha pequena, está indo para um médico e o médico pergunta: onde é que ela dorme? Ah, ela dorme no quarto dela. She sleeps in her room. Só que o médico não acredita, por algum motivo, porque a menina é mimada, uma coisa qualquer. Ele fala assim: não, não estou acreditando, não. Para mim, ela dorme no quarto com vocês. E ela, a mãe fala assim: não, não, ela dorme mesmo no quarto dela, é verdade. Aquela coisa dá peso para a informação. Aí ela fala: she does sleep in her room. Ou seja, é verdade mesmo. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: percebam que aqui o verbo principal ganha a marca da terceira pessoa. Aqui
o verbo principal perde a marca de terceira pessoa e quem ganha é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar qual é? No presente simples, opa, desculpa. No presente simples, o verbo auxiliar é o verbo to do. Ok? Vamos fazer uma comparação aqui feiosa. She is sleeping in her room. Aqui, o verbo auxiliar... Opa, desculpa. Aqui, o verbo auxiliar é o verbo to be. She is sleeping, né? Presente contínuo, está dormindo, e aí o verbo auxiliar é o to be, o verbo principal é o sleep. To be. E aqui o verbo auxiliar é o to do. Se eu tenho, por exemplo, fazer uma outra comparação, outra afirmativa, só para marcar. I sleep in my room. I do sleep in my room. Também é o verbo to do. Isso aqui é presente simples, ok? Então, olha, a forma normal de dizer eu durmo no meu quarto. I sleep in my room. Quando eu quero dar ênfase, eu coloco I do sleep in my room. Acredita em mim, cara. Eu estou falando que eu durmo mesmo no meu quarto. Essa é o objetivo desse verbo auxiliar na afirmativa. É só dar ênfase, ok? Só que eu vou buscar isso aqui para fazer as outras vozes, as outras formas de frase, tá? Para dizer por assim. Por exemplo, o que acontece? She sleeps in her room. She does sleep in her room. É a afirmativa. Eu quero fazer a negativa. Como é que eu faço a negativa? She does not sleep in her room. Ou she epa, doesn't sleep in her room. O que é isso? Não é o verbo auxiliar, o does, no caso aqui de ela, né? Terceira pessoa do singular. Quando nós temos que colocar um não, fica ela faz não, digamos. Ela, she does not sleep in her room. Só que 90% dos casos, como é um inglês coloquial, um inglês de conversa, ou de um livro tranquilo de ler, ou de uma notícia de jornal informal, né? Nós não estamos falando de um diário oficial, não estamos falando de um jornal de ações, ou de uma coisa assim, né? Um jornal econômico, não, um jornal normal, do dia a dia. O que a gente faz? A gente junta esse does not, vira uma coisa só. Fica como doesn't. Preste atenção que é basicamente a mesma coisa. Ó. Does, does. Not. Você só tirou o O e colocou o apóstrofe para marcar que é uma contração. Você juntou as duas coisas e entrou uma marquinha aqui para falar que é doesn't. Cuidado, o que a gente fala é assim, ó. Doesn't, doesn't. Só que não é assim que escreve. Por quê? Porque esse ele entra no lugar dele mesmo. Porque a forma básica disso é o does, does, né? Então é does not, doesn't, doesn't. Entrou tudo junto para falar rápido, ok?
Este aqui está errado. Não pode. E aí, vocês vão ver como que esse does, que não aparece na afirmativa, faz um papel importante. Por quê? Na negativa ele aparece, does not. Na interrogativa também vai aparecer. Quer ver? Só que aí a gente vai pegar o verbo auxiliar e vai jogar antes do sujeito. E o restante da frase vai ficar normal. Does she sleep in her room? Olha, a ordem da frase. She sleep in her room. Não tem o S, porque a marca do S está no do. Vira does. E quando a frase está na interrogativa, o verbo inicial, o verbo auxiliar, desculpa, vai para o início da frase. É aquilo que eu já falei para vocês. Ah, é difícil. Não é difícil. Por quê? Porque, na verdade, é um auxílio, é uma marca de que você já começa a ler a frase desde o início com um tom de pergunta. Dificilmente isso acontece aqui no Brasil, no português, porque normalmente quando a frase é longa, você não vê que ela é interrogativa, você vai lendo e no meio da frase você tem que subir o som, subir o tom para poder mostrar que é uma interrogativa, né? No inglês, 98% das frases começam com uma marca, interrogativas, né? Começam com uma marca de que a frase é interrogativa, tá bem? E a negativa interrogativa é a mesma coisa, só que vai fazer com o doesn't, né? Porque afinal de contas, olha, a frase negativa tem o doesn't, a frase positiva tem o does. Na interrogativa normal, o does vai para o início. Na interrogativa negativa, o doesn't vai para o início. Essa é a diferença. Ó, doesn't she sleep in her room? Aqui, ó. Percebam que, na verdade, a interrogativa é só uma afirmativa que trocou o does de posição. A negativa e a negativa interrogativa é a mesma coisa. Negative question, né, que a gente fala no inglês. A negative question, na verdade, não é nada a mais do que uma negative que pegou o doesn't e jogou para o início da frase. Qual é o sentido disso? Ela não dorme no quarto dela? Doesn't she sleep in her room? Absurdo, né? Porque quando você faz uma interrogativa negativa, você está praticamente afirmando o contrário. Assustado que o que deveria estar acontecendo é o contrário, né? Ela não dorme no quarto dela. Doesn't she sleep in her room? Ou seja, ela tinha que dormir. Não está dormindo por quê? Né? Essa é a questão aqui. E também eu vou mostrar uma outra circunstância disso aqui, que são as frases interrogativas com pronome interrogativo. Tá? Eu chamo de pronome interrogativo para ficar mais fácil. É a turma do QU. O que acontece? Já falei isso para vocês aqui, mas vale a pena falar de novo. Deixa eu tirar isso daqui, porque era só uma comparação. E aqui eu vou escrever. Prestem atenção. A mesma frase. She sleeps in her room. Só que aí eu vou colocar dois tipos diferentes, porque é o que cabe no sentido dessa frase, tá? Dois tipos diferentes de pronome interrogativo. Vamos escrever como é que funciona isso. Eu quero saber o quando. Quando não é uma circunstância de tempo, isso é o primeiro exemplo, né? O quando é uma circunstância de tempo. Circunstância de tempo, bom, o que acontece, gente? Nós estamos aqui de volta, peço desculpa. Aqui eu estou colocando as circunstâncias de tempo, tá?
Ela dorme no quarto dela toda noite. She sleeps in her room every night. A circunstância de tempo é essa aqui. Olhando para isso, nós podemos fazer uma pergunta. Quando ela dorme no quarto dela? Né? Então, eu vou pegar essa expressão every night, vou transformar numa pergunta, de que forma? Com o when. E vou seguir a regra normal, seria no final da frase, correto? O Ben goes to football practice every Tuesday. O Ben vai ao treino de futebol toda terça-feira. Então, eu vou pegar a regra que diz que as circunstâncias de tempo ficam no final e vou meter o when aqui nesse final. Só que aí eu preciso transformar isso numa frase interrogativa. Então, na verdade, ela vai ficar Does she sleeps in her room every night? Ela dorme no quarto dela toda noite? Essa é a forma interrogativa da frase ela dorme no quarto dela toda noite. Does she sleep in her room every night? E aí eu vou fazer uma transformação aqui. Se eu quero saber quando, eu vou transformar a informação de tempo na pergunta quando. Does she sleep in her room? When? Mas aí nós temos o hábito e a regra, basicamente, que os pronomes de interrogação vão para o início da frase, né? É basicamente igual ao português. Você dorme na sua cama quando? Fica estranho. Porque a gente pergunta, quando você dorme na sua cama? Quando você dorme no seu quarto? Né? A, o, a, a marca da interrogação, o pronome interrogativo, vai para o início da frase. E aí é isso que nós fazemos aqui também. Nós pegamos o when e jogamos ele para cá. When does she sleep in her room? Então, é uma frase interrogativa. O does entrou no início da frase para colocar a marca de que é uma interrogação. Só que quando tem um pronome interrogativo, ele ganha prioridade e ele vai para o início de tudo. Ok? When does she sleep in her room? Vou deixar até aqui com uma entrada adicional. When does she sleep in her room? Da mesma forma funciona a causa, por exemplo. A mesma coisa funciona com as circunstâncias de causa. Funciona, por exemplo, because she likes it. Ela dorme no quarto dela porque ela gosta do quarto. Né? She likes it. Ela gosta do quarto. Isso aqui é uma circunstância de causa. E como é que isso funciona? Se eu for colocar uma pergunta, por que ela gosta do quarto, por que ela dorme no quarto dela, vai funcionar da seguinte forma. O porquê da pergunta é o why. Tendência de jogar para o início. Então, a gente vem para cá, why. A pergunta tem o verbo auxiliar no início. Does she sleep in her room? Por que ela dorme no quarto dela? Why does she sleep in her room? Because she likes it. Né? Isso nos mostra o padrão de fazer as perguntas na frase no presente contínuo, desculpa, no presente simples, tá? Pergunta, sempre o verbo auxiliar vem para antes do sujeito, mas quando tem o pronome interrogativo, ele ganha prioridade e vai para antes de tudo, ok?
Os outros pronomes também acontece a mesma coisa. O how, o what, dependendo de qual é a circunstância que eu quero saber dentro da frase, tá bom? E agora, nós vamos dar uma olhada em exercícios. Aqui eu estou com alguns exercícios que foram... Eu tive que colar, mas aí a gente vai escrevendo ele aos pouquinhos. Pera lá. Dois. Como é que nós funcionamos com essa completar verbos aqui? Nós temos aqui um tipo de questão que nos dá a frase principal e aqui o verbo e a circunstância que ele quer dar para a gente dentro dessa frase e a gente tem que saber como fazer. Por exemplo, and the people, lacuna, that. Dentro dessa lacuna, eu preciso colocar a circunstância verbal, vou usar essa expressão por adaptação. O verbo é want, querer, e é uma circunstância negativa. Então, é não querer. Né? Quem é que não querer alguma coisa? The people, o povo. Se nós estamos falando de o povo, nós estamos falando de terceira pessoa do singular. Não são as pessoas, são o povo. Coloca aqui o seguinte, circunstância negativa da terceira pessoa do singular. Vou ter que meter aqui o seguinte, espera lá só um minutinho, para não dar muito problema. Então, água, quebra. Eu queria montar uma caixa de texto aqui, mas no Google não sei como é que eu faço, mas tudo bem. Vamos tentar fazer assim. The people eu tenho and the people não querer isso, né? Aí nós entramos com negativa no terceira pessoa do singular. Doesn't want that. Assim funciona para fazer isso aqui. Vamos tirar mais uma. Esse é o número 1, né? Deixa eu até colocar um pouco mais bonitinho aqui. Ainda clicou. Certo. Pronto. Número 2. Will you, lacuna, e outra vez. Uma pergunta. Esse aqui está usando uma partícula que a gente ainda não ouviu, ainda não viu, que é o will. Isso aqui é uma partícula que indica ou futuro ou pedido. Se eu vou fazer um pedido para alguém, eu também posso usar isso. Você vai fazer isso para mim, né? Digamos assim. Mas, nesse caso aqui, não vai importar, porque vai usar só a necessidade da lacuna, como a gente vai preencher, tá bem? Não tem problema. E ficou faltando aqui uma outra informação, que é o verbo to do. Aí agora sim, ó. As I
tell. Essa é até um bocadinho mais complicada, mas não tem problema. Ó, você está aqui com dois verbos. O verbo do e o verbo tell. Por quê? O verbo tell é o verbo dizer ou contar. Ou falar para alguém fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, é isso que está acontecendo. E a pessoa está perguntando se o outro vai fazer da maneira como ela está dizendo. Eu vou até mexer aqui, fica mais legal ainda. Fica mais fácil. As I tell. Então, são dois verbos. Pronto, agora ficou melhor. Você vai para total do jeito que eu para você. Então, aqui nós temos o verbo to do entra aqui com o you de sujeito. E o verbo tell vai entrar aqui com o I como sujeito. Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. O verbo não muda, nenhum dos dois. Nós vamos ter a forma verbal básica, ok? Funciona da seguinte forma. Will you do? Você vai fazer do jeito que eu te digo. Will you do as I tell you? Simples assim. Por quê? Porque não tem nenhuma variação da forma verbal por causa do presente do singular. Da primeira pessoa ou da terceira pessoa do singular. Ok? E aqui é uma pergunta. Já está. Terceiro. That's why I, lacuna, it alone. O verbo to leave é o verbo deixar, abandonar, deixar de lado, ir embora, né? Então, aqui nós temos That's why I, sublinhado, it alone. O que é isso? É por isso que eu deixo isso sozinho, deixo isso quieto, deixo para lá, né? Leave it alone é deixar para lá, ok? Como é que isso funciona? Vou colocar aqui. Leave. Como é que isso aqui funciona? Da seguinte forma. Se é simple present e é o I, primeira pessoa do singular, forma verbal básica, leave. That's why I leave it alone. Ok? Mais uma. E aí a gente vai tirando daqui para poder avançar com o exercício. I, lacuna, it, and you, lacuna. Not, need, e aqui um outro verbo, do. Como é que é isso? Simples também. O primeiro verbo é um negativo de precisar. Not need. Se é com o I, primeira pessoa do singular, e é uma afirmativa negativa. É uma afirmativa, não tem pergunta. Qual é o verbo auxiliar do I? É o do, no simple present. Então, negativo do do, don't. E o verbo principal, need. Eu não preciso disso. I don't need it. And you do. Por que do? Porque é o you, também não tem variação nenhuma de forma verbal. Então aqui fica and you do. O que isso quer dizer? I don't need it and you do. Eu não preciso, mas você precisa. Por quê? Porque esse verbo to do aqui está se referindo à última ação. O verbo principal do you está escondido. Por quê? Porque senão ele ia ficar repetido. Às vezes usa, às vezes usa. Mas aí você ia precisar do it também. Ficaria assim, I don't need it and you need it. Repetitivo e feio. Para economia de palavras,
para economia de sons, para eufonia, para um som melhor. As pessoas simplesmente, quando faz dentro da mesma frase dois verbos relacionados um com o outro, com positivo e um negativo, você usa o verbo principal do primeiro e exclui o segundo. Você esconde o segundo. Aí fica I don't need it and you do. Se fosse o contrário, ia ficar o quê? I need it. Opa. I need it and you don't. Eu preciso disso e você não precisa. Aquela coisa de estar brigando por uma coisa qualquer, né? Uma roupa, um chinelo, um sapato. Ah, eu preciso disso, você não precisa. Então me dá, né? I need it and you don't. Se fosse o contrário, eu estou querendo dar para alguém, a pessoa não aceita. Aí eu falo, eu não preciso disso e você precisa. I don't need it and you do. Ok? Então aqui são dois versos da moeda, né? Nesse aqui, eu não quero para mim e a outra pessoa precisa. Na segunda, eu quero para mim e a pessoa não precisa. Então eu digo que eu preciso e ela não. Ok? São situações em que a gente usa esse tipo de coisa. 5. Aqui. Esse é legal, porque tem uma pergunta e tem um pronome interrogativo. De que forma? Vamos lá. Lacuna grande. Expor. O que é isso aqui? Expor. Expor é ele é pobre. Não tem dinheiro, né? Ele é pobre. E o que eu tenho que colocar na lacuna? São 3 elementos. O how, que é o como da pergunta. O I, eu. E o verbo to know, que é o saber. Deixa eu assim separadinho aqui para ficar mais bonito. Então, eu quero saber como eu sei que ele é pobre. Certo? Então, como é que a gente faz? O how é o pronome interrogativo, tem prioridade. Entra na frente. Então, how. Eu quero saber, né? O verbo to know. Eu quero saber, só que é na pergunta. Qual é o verbo auxiliar do I, tanto para pergunta quanto para negativa? É o do. Né? Aqui eu já acabei de colocar. Então, como é que eu sei que ele é pobre? How do I know he's poor? Ok? Essa é a construção, porque alguém está me dizendo que ele é pobre, uma pessoa qualquer, eu não estou acreditando para poder ajudar, para dar um dinheiro, para fazer qualquer coisa por ele, mas aí eu quero saber se realmente ele é pobre. How do I know he's poor? Como é que eu sei que ele é pobre? Né? É isso que a gente faz. Texto. They lacuna what a person is. Sometimes feel. Sometimes é algumas vezes. E feel é sentir, ou se sentir. Né? Aqui é sentir. Como é que a gente coloca isso aqui? Vamos voltar lá para a regra das expressões de tempo, né? Por quê? Aqui o sujeito é o they. They é a terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural, o verbo não muda. É a forma básica do verbo. Então, é they feel, ok? Aqui, né, vamos entrar o verbo feel. Eles sentem o que uma pessoa é. What a person is. What é o quê?
a person, uma pessoa, is, é. Eles sentem o que uma pessoa é. Então, vamos meter aqui o feel. Só que tem o sometimes para colocar também, né? Sometimes é às vezes, algumas vezes. Expressão do tempo, que nesse caso a pessoa tem uma palavra. Então, expressões formadas por uma palavra de tempo, nas frases interrogativas e positivas, nas frases interrogativas e positivas, nós temos entre o sujeito e o verbo. Então, nós vamos colocar aqui. Qual é o sujeito? They. Qual é o verbo? Feel. Tem que colocar aqui no meio. Opa. They sometimes feel what a person is. Eles algumas vezes sentem o que uma pessoa é. Ok? Vamos avançando. Número 7. But I, lacuna, for that. A circunstância que eu quero é negativa e o verbo é verbo to care. O verbo to care é cuidar ou importar-se, né? Eu não me importo, ele não se importa. E aqui o sentido é justamente isso, olha. Mas eu não me importo por isso. Aqui tem uma diferença, porque em português, importar-se tem como complemento importar-se com alguma coisa, né? A preposição desse verbo é a preposição com. Eu me importo com você. No inglês não é. No inglês você tem duas possíveis preposições para colocar aí. Você pode se importar sobre alguma coisa, ou você pode se importar por alguma coisa. Então você pode dizer assim: I care about you. Eu me importo com você. Eu me importo sobre você, porque esse about aqui é sobre um assunto, né? Ou I care for you. Eu me importo por você. O sentido é mais ou menos o mesmo. Não precisa pensar em nenhuma grande diferença aqui agora. A diferença é qual é a preposição que a gente usa no português e qual é a preposição que a gente usa no inglês. Aqui é eu me importo com você, eu me importo com esse assunto. No inglês é I care for you, I care about you. Ok? Então, nesse caso aqui, o verbo é o to care e a preposição que foi escolhida é o for. Quando eu tenho uma circunstância negativa, eu vou colocar verbo auxiliar na negativa para o I, o don't, certo? Então, I don't não muda o verbo principal. I don't care for that. Ok? Então, temos aí mais um exercício feito. Tirar isso aqui. Número 8. Very well. What more? Opa. Lacuna. Pergunta. Você querer. O que colocou você querer? Porque aqui nós estamos fazendo uma questão, né, uma pergunta, e o sujeito vai estar no meio do rolo entre verbo e verbo auxiliar. Então, aqui, esse very well é uma circunstância, é quase uma interjeição, né? Então, e aí? Né? Mas é uma coisa que não faz parte do núcleo principal da frase, por isso foi colocado no início e com vírgula. Muito bem, né? Muito bem, então. E aqui nós temos a pergunta propriamente dita, começada por um QU, que é o what, é o que da pergunta,
Esse more é o que mais. O que mais você quer. You é você, want é querer. Então, eu quero saber o que mais aquela pessoa quer. Na pergunta, qual é o verbo inicial, qual é o verbo auxiliar do you? É o do. E vem antes do you. Então, nós vamos colocar tá? Do you want? Muito bem. O que mais você quer? Percebam que a fórmula é sempre a mesma, interrogativa. Tem negativa, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Ok? A gente coloca outras coisas antes, no caso aqui esse very well, coloca alguma coisa no meio, o que mais, não é só o que você quer, é o que mais você quer, mas não tem problema. A gente simplesmente segue o modelo principal da frase e está tudo bem. Ok? Muito bem. Estamos no número 9. Aqui nós temos lacuna, me. É até engraçado, né? Não tem praticamente mais nada. Aí nós temos o why, the man, not, take. Ficou tudo na minúscula. Esse meu teclado ele não mostra quando acende a luzinha, né? Eu nunca sei. Eu estou digitando olhando para o teclado e quando eu vou ver é tarde demais. Why the man not take? Ou seja, é uma pergunta que quer saber por que o sujeito é o homem. É uma pergunta negativa, uma negative question, nem essa aqui, ok? Ou seja, tem o verbo auxiliar ganha o not, né? E o verbo principal é take. Take é levar ou tomar. Aqui no caso vai ser levar, porque é take me, né? Porque não me leva. E aí nós vamos ver como é que vai funcionar isso. Vamos lá. Deixa eu ver mais certinho. Então, olha, o que eu digo sempre? Pronome interrogativo tem prioridade. Vem antes. Why? Se é uma pergunta negativa, nós vamos ter como sujeito the man, então é o homem. O homem é ele. E é ele, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, na pergunta normal, o verbo auxiliar é o does. Na pergunta negativa, o verbo auxiliar é o doesn't. Ok? Então, why doesn't. Depois vem o sujeito, the man, e o verbo principal, take. Why doesn't the man take me? Por que é que o homem não me leva? Né? Essa é a pergunta. Alguém queria ir em algum lugar e não foi levado pelo homem e está perguntando por que, que o homem não leva. Essa é a construção da frase. E o 10. I, lacuna, she'll keep it up. E o verbo é hope. O verbo hope é esperar, ter esperança, né? Esperança, como nome, hope é esperança. Como verbo, hope é esperar. Então, eu espero que ela segure a onda, que ela continue fazendo, ela não desista, né? Keep it up é mantém aí, vai em frente. Então, eu espero que ela se mantenha, que ela continue. No caso aqui, a única coisa que vai entrar é o verbo normal. Por quê? Porque aqui nós temos uma frase positiva, né? Afirmativa, com o I, que é a primeira pessoa do singular, não muda o verbo, não tem pergunta, não tem not, não tem nada. Então vai entrar aqui só o I hope she'll keep it up. Ok? Mais um pouquinho.
Vou ver se a gente consegue fazer até o 15, tá bem? Para vocês terminarem esse aqui. E depois tem mais um bocado de material. No final das contas, eu fiz 3 folhas de exercício. Eu espero que a gente consiga fazer bastante coisa aí daqui para frente. Tá bom? Vamos lá. 11. But I, mais eu, lacuna, my eyes. É uma negativa com o verbo confiar. Trust. Ou seja, aqui é um mais de oposição, né? Porém, mas eu, tal, meus olhos, não confiar. Como é que eu escrevo isso? Mas eu não confio nos meus olhos. Isso em inglês, nós temos presente, I é o sujeito, primeira pessoa do singular, não muda a forma verbal do do, nem do verbo principal. I don't trust my eyes. Ou seja, está acontecendo alguma coisa que eu não consigo acreditar, mesmo vendo, né? Então, eu não confio nos meus olhos. Eu não confio nos meus olhos. Não estou conseguindo acreditar no que eu estou vendo. Tá bem? É assim que funciona nesse caso. O 12. E, lacuna, near the mother, now. Never become. Never, opa, não é need, é near. Opa, lá. Never é o nunca, ou seja, uma circunstância de tempo de uma palavra só. E o verbo to come é o verbo vir, ou chegar, né? Mas vir. Chegar é uma circunstância mais específica. O que acontece? Aqui eu peço para vocês tomarem cuidado. Por quê? Porque a frase tem uma ideia negativa. Mas a construção da frase é uma construção que não tem um don't, não tem doesn't, não tem nada. Por quê? Porque a ideia do negativo não é dado pelo verbo auxiliar, e sim pela circunstância de tempo. É um nunca. Quando eu falo em português, eu não falo eu nunca não venho, né? Eu nunca venho. Ou seja, eu estou dizendo que eu não venho, mas sem dizer não. Estou dizendo pelo nunca, uma circunstância de tempo que não acontece. E aqui acontece da mesma forma. Ou seja, é uma frase que tem uma construção positiva com um sentido negativo. Se a frase tem uma construção positiva, a circunstância de tempo vai estar entre o sujeito e o verbo. Não é isso? Aqui, ó. Nas frases positivas, fica entre o sujeito e o verbo. I always study. Então, aqui é he never, e o verbo é to come, só que com uma terceira pessoa do singular. Então, ele vira comes. He never comes near the mother now. Ou seja, alguma coisa muito brava aconteceu e a criança, o filho, nunca chega, nunca vem perto da mãe agora. Perceberam? He never comes near the mother now. O filho está distante da mãe o tempo todo. Número 13. But he, but he may say what he lacuna. E o verbo é o verbo to like. O que é isso? Mas ele pode dizer, esse may a gente ainda não viu, é um negócio chamado verbo modal, que é mais complicadinho um pouco só. Mas a gente ainda não teve a possibilidade de ver ainda. Está cedo.
Mas aqui eu já coloco. Mas ele pode dizer o que ele gosta, né? O verbo gostar. Aqui o verbo gostar vai entrar com o modificador da terceira pessoa do singular. Afinal de contas, nós temos aqui o he, que é he é ele, terceira pessoa, e vai entrar como likes. But he may say what he likes. Mas ele pode dizer o que ele gosta. Ok? Vamos embora. 14. I, lacuna, where he got the idea. É uma negativa com o verbo know. O que é isso? Eu não saber onde ele teve a ideia, onde ele conseguiu a ideia. Onde é que você estava na cabeça, né? A ideia aqui é essa. O que você tinha na cabeça para você ter essa ideia? No caso, ele, né? Onde é que ele estava com a cabeça? Onde é que ele arranjou essa ideia? He got the idea. Esse got aqui está no passado, tá? É o verbo to get. No passado fica got, o verbo irregular. Não vale a pena a gente mexer nisso agora, mas é só para dar uma ideia para vocês. E aqui eu quero saber, o ponto principal da questão é como é que eu transformo esse not know para o I dentro de uma frase que é negativa, né? Então, olha, frase negativa tem o verbo auxiliar explícito. No caso da primeira pessoa do singular, é o I, como don't. Don't, logo depois entra o verbo principal, don't know. Só isso. I don't know where he got the idea. Eu não sei onde ele arranjou a ideia. Uma ideia louca, desfaltada, né? Despropositada, e ninguém entendeu como é que ele arranjou a ideia. Bem? E aqui nós estamos no 15. E lacuna, he'll run you down. E o verbo é to say, verbo dizer. O que é isso? Ele, no presente, diz he'll. É isso aqui, he will, ok? Uma contração para futuro, não vale a pena, mas aqui. Ele vai run you down. Pode ser te vencer, te derrotar, te derrubar, ok? Ou seja, está fazendo menos de você. Tá? Ele diz que você não vale nada, né? Basicamente a ideia é essa. Ele vai te derrotar. Mas o importante é isso aqui, o verbo to say no presente para ele. Ele, terceira pessoa do singular. Repito muito, repito. Isso tem que marcar a cabeça de vocês. Como é que fica? He says he'll run you down. Ele diz que ele vai te derrotar, que ele vai te derrubar. Bom? E aqui nós temos o 16. Vamos terminar esse 20, até o 20, porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas depois eu vou deixar os outros para vocês fazerem, tá bem? Eu não vou postar essa aula hoje, porque eu vou trocar esses digitados todos por, desculpa, essas figuras, isso aqui está como figura. Eu vou trocar essas figuras todas para digitada, para ficar mais fácil para vocês fazerem, ok? Mas, ó, essa aqui também tá meio feia, não ficou com boa definição. Eu quero ver se de hoje para amanhã, talvez segunda-feira, eu coloco essa aula aqui para vocês com o material da aula, que eu digo, né? Com tudo digitadinho para ficar melhor. O 16. We, lacuna, your room, not your company.
Esse aqui é horrível. Você dizer isso para alguém é tenebroso. Por quê? O verbo é querer, então nós, no presente, queremos, né? Nós queremos o seu quarto, não a sua companhia. Olha que coisa feia para dizer para alguém, né? Eu quero aquilo que você pode me oferecer, mas eu não quero você perto de mim. Essa é a ideia aqui. We want your room, not your company. Tem uma outra frase que é também grosseira, né? Que diz assim: eu pedi café, não a sua opinião. Né? É mais ou menos isso aqui. I asked for coffee, not your opinion. Né? Por aí. Ou seja, está dando mesmo uma rabanada na pessoa. Mas aqui, o importante é a gente saber que, primeira pessoa do plural, we, nós, verbo querer no presente, we want your room, not your company. Simples assim. Bem? Nós queremos a seu quarto, não a sua companhia. Opa, fiz besteira. Fiz? Fiz. Ok. O 17. I, lacuna, you desire this. Quais são as circunstâncias? Uma negativa e o verbo suppose. É o verbo supor, né? Achar, presumir, supor. Então, olha, eu não suponho que você deseja isso. Como é que funciona isso aqui? Não suponho. I, I don't suppose you desire this. Certo? Eu não suponho que você queira isso, você deseja isso. Uma maneira mais comum de falar em português é eu não acho que você deseja isso. Né? Não é eu não suponho. Ou então, eu acho que você não deseja isso. Você jogar o deseja ou o não para outra frase, né? Mas aqui também acontece assim. I don't suppose you desire this. Ou I don't think you desire this. Eu não acho, eu não penso que você deseja isso. Bem? 18. Lacuna, I've been. Quais são as circunstâncias? Where you suppose. Ou seja, nós temos aqui o sujeito do verbo vai ser o you, o verbo principal vai ser suppose, temos o pronome interrogativo, que é o where, então ele vai ganhar predominância, não tem jeito, ele entra no início, a menos que tenha aquelas very well, né, como teve na outra frase, mas dentro do núcleo interrogativo, o pronome interrogativo vai ter predominância, então a gente já mete ele aqui de uma vez, where. E eu quero saber, porque é uma interrogativa, o que a pessoa supõe, o que você supõe que eu estive, onde você supõe que eu estive. Então, where, verbo auxiliar do you. Do you suppose I've been? Onde você acha que eu estive? Onde você imagina que eu estive? Onde você supõe que eu estive? Né? Fazer uma surpresa, para saber se você imagina. Então, é assim que fica quando você vai dar aquela notícia maravilhosa, né? E aí, de onde é que você acha que eu estou vindo? Onde você acha que eu estava? Estava fazendo, assim, uma coisa maravilhosa para você, né? Por exemplo. Ou uma coisa muito ruim também. Tá? Imagina onde é que eu estive agora. Estava no meu emprego, fui despedido, né? Por aí vai. Mas quando você quer dar esse lance da surpresa, é isso que entra, tá bom? Então, o 19, nós temos aqui
You have no idea where we, lacuna, e o verbo é to live. Vocês não têm, ou você não tem, nenhuma ideia de onde nós vivemos, moramos, ok? Então, não é interrogativa, não é negativa, frase normal, limpa, não pede o verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar fica escondido, e o verbo, o sujeito é we. Have no idea, não tem ideia, o sujeito é o you. Vocês podem ver que é uma oração com um período com duas orações diferentes, dois verbos diferentes aqui dentro, né? Isso vale a pena a gente lembrar. Então, o verbo to have tem como sujeito you. E o verbo to live vai ter como sujeito o we. Primeira pessoa do singular, live. Acabou. Tá? Vocês não têm ideia de onde a gente mora. E o 20, para fechar com chave de ouro a aula de hoje, fizemos um bocado de exercício. And yet, you, lacuna, for me. É uma negativa e o verbo é to feel. Opa, não é felt, feel. O que é isso? And yet, e ainda assim, esse yet, ele tem duas possibilidades de uso. Você pode perguntar como um ainda, é yet, ou você pode perguntar, uma coisa de tempo, né? Ou você pode falar sobre uma oposição. Um ainda assim, mesmo assim, também usa o yet. É uma coisa talvez um pouco mais culta, não. Também é usado no popular. E, ainda assim, você não sente, né? Not feel, não sente por mim. Isso aqui, existem algumas circunstâncias que a gente pode usar. Por exemplo, eu estou muito triste e a pessoa do meu lado não se importa, né? Então, ela não sente aquela coisa, sinto muito, né? Ela não demonstra nenhum tipo de sentimento. Ou, eu gosto de alguém e esse alguém não gosta de mim. Então, eu posso dizer, eu te amo e ainda assim você não sente nada por mim. And yet you not feel. Como é que isso vai entrar aqui? Né? O sujeito é you. O verbo é feel, uma circunstância negativa. You, segunda pessoa do singular. Não precisa mexer no verbo para transformar como ele, ela, isso. Então, é you don't feel for me. E ainda assim você não sente por mim. Não sente nada, ou não sente muito, uma tragédia, uma coisa assim. É isso que você fala. Ok? Então, and yet you don't feel for me. E aqui nós temos uma boa quantidade de exercícios que nós fizemos agora com... Depois do... Pronto, fica mais organizadinho, tá bom? Olha, isso aqui vai entrar na aula para vocês mais tarde, só que eu vou ter que editar esse vídeo e assim que eu puder, eu mando o material todo e coloco no grupo para vocês, tá bem? Bom, vamos parar de partilhar por aqui. Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês, porque, afinal de contas, é um conteúdo muito importante. Eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma interessante para vocês. E qualquer dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato comigo. Eu estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.